Noite, boa noite, pessoal. Eu vou esperar ver quem vai entrando aqui pra gente conversar sobre esse filme, um filme que eu vi agora há pouco, que é O Doador de Memórias. Não sei quem aí já viu, quem for entrando vai me falando se já viu ou não. Como eu disse ali nos meus stories, né, que até na live que eu fiz anteontem, eu comentei, né, sobre o evento que eu vou fazer dia 26 agora de junho, na outra semana, na quinta-feira, às 18 horas. E eu tô fazendo algumas lives, assim, que eu digo que são de aquecimento, para trazer assuntos que eu acredito que são relacionados, né, temas, assim, assuntos que são relacionados a esse evento, essa aula que eu vou fazer no dia 26. E aí eu pensei, até tinha pensado em fazer uma live hoje, mas aí é feriado, daí eu pensei, não vou fazer uma live, mas eu vou ver um filme, até porque, né, às vezes normalmente a gente lê um livro, assiste um filme, né, consegue perceber algo assim, trazer algum insight, alguma reflexão aqui pro nosso negócio, assim, né, ou que seja uma reflexão pra vida, mas eu gosto de assistir, assim, os vídeos ou ler alguma coisa e trazer também pro negócio aqui no digital, né? E aí, eu fui deitar ali pra ver, né, algum filme. Aí apareceu até um filme ali, botei no YouTube e não... Mas apareceu um filme, assim, que eu não gostei muito. Aí apareceu esse, assim, e achei o título, assim, legal, né, do nome do filme, e aí coloquei pra ver, mas foi bem despretensiosamente, assim. Mas aí já as primeiras cenas, assim, mexeram muito comigo, porque é que eu acredito, assim, né, que pode ser que eu leia um livro e faça muito sentido pra mim num momento, ou não. Aí daqui a pouco, daqui a uma semana, um mês, 2 meses, eu leia de novo aquele mesmo livro. Ou veja um filme, né? E naquele outro momento fez outro sentido, né? Caíram outras fichas. Porque é um momento que de repente eu estou passando que me trouxeram várias reflexões, assim. Pode ser que tu assista, né, e não traga aí tanta reflexão pra ti, porque de repente, né, aquilo ali, aquela mensagem não é pro momento que tu tá passando, mas daqui a pouco, né, daqui a um tempo tu olha de novo e vem alguma reflexão, assim, mais importante pra ti, né. Mas pra mim, assim, eu acho que, não sei, né, quem não assistiu, provavelmente vou trazer bastante spoiler, assim, então não sei, né, se vocês vão querer ouvir, mas... então, o nome do filme, né, O Doador de Memórias. E eu até disse ali nos stories também que pra gente fazer reflexões, né? Porque eu até vou colocar aqui, porque eu pesquisei ali o que significa o reflexo. Que eu gosto muito dessa palavra, né? Vou botar aqui, ó, reflexão. Ó, reflexão em português pode ter vários significados, dependendo do contexto. Em geral, refere-se ao ato de pensar cuidadosamente sobre algo, seja um evento, uma ideia ou sobre si mesmo. Pode ser um processo mental de análise e ponderação ou o resultado dessa análise. Além disso, reflexão também pode se referir ao fenômeno físico da reflexão da luz ou de outras ondas, ou a uma transformação geométrica na matemática. E aí tem vários outros significados, assim, né, que diz comuns para reflexão. Mas eu gosto muito de refletir, né, sempre fui assim, e até um tema, assim, que eu dou para essas lives que eu tô voltando a fazer e que eu fazia há um tempo atrás, refletindo com a Ju.
porque eu gosto muito, assim, de refletir, de conversar, né, sobre vários temas, assim, principalmente autoconhecimento e refletir sobre a nossa própria vida, assim, o que que tá acontecendo, o que que a gente gostaria de mudar. Oi, Carla. O que que a gente gostaria de melhorar, né? Pensar na nossa vida, assim, quem que tu tá sendo, quem que tu gostaria de ser, o que que poderia melhorar, né? O que que tá bom, o que que tá ruim. Então, eu gosto muito de refletir, eu sou uma pessoa muito reflexiva. E aí, assistindo esse filme, vocês já assistiram esse filme que é... Cadê aqui? Eu tirei o nome. Que é O Doador de Memórias. E aí, nossa, desde o início, assim, já fez muito sentido, né, pra mim. Porque fala do mundo... O mundo ali que mostra, né, no filme é um mundo cinza. É um mundo sem cor, né? É um mundo que foi criado para as pessoas serem, se respeitarem. Como é que eles... Eu anotei aqui umas frases que eles dizem. Eles criaram esse mundo para não ter medo, não ter dor, não ter inveja, não ter ódio. Então eles criaram, né, um mundo sem isso. E aí para isso eles tiraram as memórias das pessoas, né? Por isso que é o doador de memórias. Aí começa com um rapaz, assim, um jovem, que ele vai se formar. E ele diz que eles não têm sobrenome, assim, porque eles não têm... eles moram ali com as pessoas, mas não... Até num determinado momento do filme diz que não é um lar, né? É uma residência, não um lar, porque um lar é diferente, né? Tu simplesmente mora num lugar ali, mas não é um lar, né? Que tenha amor, que tenha, né, amizade, respeito, educação, né? É uma residência que eles criaram ali, mostrando no filme, assim. E aí então o filme, assim, ele é todo cinza, né? E aí por quê? Para as pessoas serem, para criar uma mesmice, para as pessoas serem iguais, né? Não ter cores diferentes, para as pessoas não serem diferentes, porque conforme as memórias, que na verdade, como todo mundo não tem memória, né? Mais do passado, assim, tipo memória histórica. Mas tem um senhor que tem. Mas aí mostra, esse jovem ali tá no momento de se formar, né? Que isso é outra palavra que se a gente para pra pensar, já parei pra pensar, ó, muito reflexivo, então já parei pra pensar muito sobre essa palavra, assim, eu vou me formar, né? Tu tá fazendo uma faculdade ou tá ali, né, no colégio, eu vou me formar no ensino médio, eu vou me formar na faculdade. O que que é formar? Pensa, né, vai fazer um bolo, tu coloca aquela receita numa forma e forma aquilo ali, em uma forma determinada. E o que que é a faculdade, a escola normalmente hoje? Vai lá, vai se formar, né? Vai colocar ali, vai passar um tempo ali num contexto e tu vai te formar. Vai sair tudo igualzinho, né? Vai sair tudo igualzinho, como se fosse uma receita ali de bolo. Bota os ingredientes e mexe e deixa... Como é que se chama a palavra? Homogêneo, né? Que fala assim nas receitas, quando tu vai botando os ingredientes assim no bolo, vamos pensar, deixa tudo homogêneo, né? Que deixa tudo igual, não deixa nem um farelinho, uma coisa parecendo diferente ali. Então, né? Deixa todo mundo igual. E esse é muito... acho que o que acontece hoje nas escolas, na faculdade, vamos formar. E na vida, né? Eu acho que até pensando em empresa, assim, eu vou ter meu negócio. Eu vou olhar, dar uma olhadinha ali no concorrente, vou ver o que o concorrente tá fazendo, né? Só que assim, a gente não é igual a ninguém. E aí vem algo e quer te formar, quer te deixar igual aos outros. Mas se nós temos, né, a nossa digital, que é única, né? Eu não sou igual a ninguém. Por que que a gente quer? Por que que a gente quer se tornar igual às outras pessoas? E aí, isso mostra muito no filme, né? Que eles criam esse mundo para as pessoas serem cada vez mais iguais ali.
Claro que existe um motivo, né, que o filme explica por que isso, para não ter guerra, para não ter, né, violência, que eles eu concordo. Concordo que hoje a gente quer se formar, né? Quer se formar, não. A sociedade acho que faz muito isso pra gente, né? Pra que as pessoas sejam cada vez mais iguais. Mas eu não concordo, não acho que. E nem. Mesmo que a gente queira em algum momento, né? Claro, modelar, espelhar alguém, assim, aprender que. E óbvio que isso é válido, né? Mas mesmo que a gente aprenda e aprenda algo com outra pessoa, a gente nunca vai ser. Nunca vai ser. Não adianta o meu negócio querer ser igual ao outro, ou, não, ou eu como pessoa querer ser igual a outra pessoa. Não, nunca vai ser. Só que, realmente, né? No momento que que existe essas diferenças, acontece a comparação, né? Pode daí, olha o que tá acontecendo hoje, né? Essas guerras aí. Por que as pessoas não conseguem, né? Os países que sejam, não conseguem dialogar, não conseguem entrar num consenso, né? Viver ali em paz. Porque é isso, é a briga pelo poder, pelo, né? Quem é mais forte, quem, né? Esses dias eu também fiz uma live e falei sobre isso, sobre a união das nossas partes em conflito, né? Porque as guerras, a gente pensa, é guerra lá não sei aonde, lá longe que tá acontecendo, né? Mas e a guerra interna? A guerra que acontece aqui dentro, né? Dentro da gente. A guerra que nós fazemos com nós mesmos, que são essas nossas partes, assim, em conflito, que uma parte de mim quer uma coisa, outra quer outra, e eu acabo, eu mesma me machucando porque mas no fundo, todo mundo quer, como eu falo, gosto de falar, né? É amar e ser amado. E aí tá, né? Eu sei que no início ali do filme mostra esse rapaz dizendo que ele vai se formar ali, que vai chegar o momento, como é que ele chama de... Anotei aqui em algum lugar. É tipo uma formatura, assim, né? Daí ele diz que ele sente que, ó, ele já começa a dizer assim que ele sente diferente dos outros, porque ele diz, que ele percebe que as outras pessoas, os outros jovens ali, os amigos dele, têm tipo um dom, assim, um propósito, né? Já meio que já sabem o que querem, e ele não. Daí ele diz que ele se sente assim meio perdido, né? Porque ele não sabia bem ao certo o propósito dele, que ele pensava muitas coisas assim, diferente do que os outros normalmente pensavam, né? Só que eles que não falava. Mas, né, no filme mostra como sendo quem, não lembro o nome que eles usam, mas quem controla ali o mundo, né? Tipo os governantes, assim, ou Deus, vamos pensar, né? As pessoas que controlam ali, eles já percebiam isso nele, né? Só que ele diz que ele não falava para os amigos dele, mas ele sentia, assim, que ele não tinha uma direção específica, né? E aí tá, ele chega lá nessa formatura lá, onde vão dizer para cada pessoa assim, agora a Juliana não, porque eles até têm nome, mas eles lidam muito com as pessoas por número, né? O número 9, o número 50, não sei o quê. A pessoa não tem muita identidade, assim, né? E aí, daí ele chega lá, aí tá meio que todo mundo enfileiradinho, assim, daí a mulher lá, que é tipo a governanta, assim, diz, né, vai chamando por um, chama os amigos dele e pula ele, não chama ele. Daí todo mundo começa a se olhar, assim, e ele fica, né, por que me pularam, né? Daí no fim ali, depois que a mulher chamou todo mundo, daí ela chama ele, que é Jonas o nome dele. Daí ela diz, me desculpa, não sei o que eles têm umas regras lá nesse mundo, né? Que as regras é precisão de linguagem, então as pessoas têm que usar a precisão de linguagem, não pode falar coisas assim muito reflexivas, muito genéricas, assim, tem que ser específico na fala, tem que ser claro, assim, pra, né, meio que usar muito a razão, assim, né? E não a emoção. Nem falam em emoção, né? Então, por quê, né? Porque é o momento que tu reflete, que tu pensa, que tu,
né, indaga, que tu começa a questionar as coisas, né, as regras, as imposições, né, a gente vai se tornando diferente daquilo que de repente é ideal para uma sociedade, né, ou para alguém que definiu aí certas regras, né. Mas aí eu sei que tá, ele vai, daí ela chama ele e aí ela diz, né, que tu é uma pessoa diferente, né? Que tu vai ter uma tarefa ali, uma atribuição diferente, que ele vai ser a pessoa que vai receber essa memória histórica, assim, vai aprender lá com o senhor, que é o único que é o detentor, assim, vamos dizer, né, das memórias ali históricas, assim, do passado. E aí, uma coisa que veio, que para mim, eu trouxe muita reflexão, assim, porque eu me lembrei, assim, né, me veio esse diálogo interno, né, que a gente tem, os questionamentos do inconsciente, me veio, assim, o pensamento de que há um tempo atrás eu participei de não era uma seleção, mas era como se fosse uma seleção, né, de um negócio lá que eu queria participar. E, inclusive, era pra pagar, assim, não, nem era de graça, né? E aí me falaram, não, porque tu não tá no momento, que tu não tá pronta, alguma coisa assim. E hoje também, inclusive, hoje de manhã eu participei de uma reunião e aí, não que eu fosse entrar, assim, porque eu já sabia que eu não iria entrar porque eu não tinha como. Mas essa pessoa que fez uma reunião hoje me disse assim, que tu não... Como se dissesse assim, que não é pra ti, né? Tipo, que eu não fui a escolhida, né? Então, de alguma forma, isso certamente bate em mim por motivos, assim, né? Mais profundos, de alguma crença limitante aí que eu tenha, mas eu acho que na vida, assim, a gente sempre quer ser escolhido, quer ser amado, quer ser reconhecido, né? A gente nunca quer ser excluído. E aí eu acho que me veio, assim, sabe? Quando ele tava pensando ali que ele disse, me pularam, né? Não me escolheram ali. Ele mesmo diz, que ele tava perdido, né? Ele diz que tava perdido, que ele via coisas que os outros não viam. E só que ele não falava porque ele tinha medo. E aí ele sentiu esse desconforto. Só que aí no fim da fila ali, ele ficou pro fim da fila, né? Foi tipo rejeitado ali. E só que não. Na verdade, ele foi escolhido. Ele foi realmente... Oi, Maria. Ele foi realmente escolhido, né? Ele foi selecionado. Exatamente por essas características que ele estava entendendo como sendo, eu tô perdido, né? Porque ele se via diferente dos outros, mas foi exatamente por isso que ele foi o selecionado, porque ele era o diferentão, né? E aí, em princípio, né, claro, foi escolhido por uma coisa oi, a gente pensa, que é bom, né? Aí vai para os desafios, assim. Então, os desafios que passa ali no filme, né? Dele receber essas memórias do passado, todo aqui. Imagina, criaram um mundo que não tem memórias. E ele foi o escolhido para aprender essas memórias do passado. Que aí, claro, começa o senhor, esse que mostra para ele, né? Passa para ele essas memórias, começa mostrando coisas boas, bonitas e tal, né? Tanto que o mundo todo é cinza. Aí ele entra como se fosse uma hipnose, assim, uma regressão, sei lá o que, né? Que esse senhor aperta, assim, toca nos pulsos dele. E aí ele passa, assim, essa história toda ali, né? E ele vai revivendo, e ele vai aprendendo como era no passado. Só que aí o senhor mostra no início, assim, coisas boas, né? Daí ele vai depois, claro, mostra as coisas ruins, né? Tipo guerras, morte, coisa assim, né? E aí, daí eles dizem, quando eles falaram que ele foi o escolhido, porque em princípio eles viram que ele era forte,
né? Apesar dele se sentir assim perdido, sendo diferente, eles viram que ele era forte e para aguentar, né? Porque eles falaram que para aguentar, entender, conhecer toda essa história assim, tem que ser uma pessoa forte. E aí ele vai vendo, né? Vai revivendo, assim, vai descobrindo várias coisas. E é uma coisa muito linda, assim, também, né? Eu chorei o tempo todo, como eu disse, né? Nos stories ali, desde o início até o final. E aí ele vai conhecendo o amor, que eles não falam, né? Como diz uma das regras lá desse mundo. Oi, Júlio. Uma das regras desse mundo é a precisão de linguagem. Então, as pessoas não podem, né, ser muito reflexivas, assim, né, questionadoras, indagar as coisas. Tem que ter a precisão de linguagem, assim, tu não pode falar amor. O que é amor, né? Amor não tem muita explicação, cada um tem um significado, né? Daí, quando alguém fala alguma palavra, assim, né, naquele mundo ali que eles vivem, não, seja precisa na tua fala, né? Meio que seja racional, né? Não seja emocional. Não traga a tua razão, teu sentimento, tua emoção, porque eles acreditavam ali naquele mundo, através, né, da coisa histórica toda, que isso geraria guerras, gerariam violência, coisas ruins, né, na visão deles ali. Mas aí vem, né, várias reflexões, assim, que... o que é, né, a Ju entrou... Mas, e agora vai ver os assuntos do filme. Não sei quem não viu o filme, né? Vai ter um monte de spoiler aqui. Eu indico aí olhar, porque, meu Deus, assim. É que isso que eu digo, né? Pra mim, teve muitos insights, assim, por coisas que eu tô vivendo. Pode ser que... Aí eu... Vai assistir agora. Eu acabei o filme, não, eu vou ter que fazer uns stories, né? E na hora que... Uns stories e fazer uma live... E aí eu já botei no grupo ali da minha família, quem já viu, não sei o que, olhem ali, não sei o que. Não, aí a minha mãe, tá, eu vou olhar. Eu, nem tem graça nada, nem chorei, não sei o que. Meu Deus, eu chorei. Fiquei com os olhos todo inchados de tanto chorar. E ela disse, pra mim não faz sentido, não sei o que. Então acho que é isso, pra cada um vai fazer, né? Como eu tava falando, tu lê um livro, daqui a pouco... Que há 2, 3 meses, um ano, tu lê o mesmo livro, ou vê o mesmo filme e tem outros insights. É um significado diferente, né? Pelo momento que tu tá vivendo ali. Então, acho que daí fala, né, sobre isso do bem e do mal, né? Da gente não pensar muito, não trazer muito a emoção, os sentimentos. Porque isso de alguma forma faz a gente se perder. Mas aí ele enxerga, né, naquelas memórias ali que ele vai revivendo, ele enxerga o que é o amor. E ele tem 2 amigos, né? Um amigo ali que mostra desde o início do filme e uma amiga, que dá pra ver assim que ele gosta dela, né? Mas no início do filme ele não pode demonstrar sentimento, nada, né? Só depois que ele vai começando a aprender, né? Essa coisa das memórias, assim, históricas, ele vai descobrindo que existe o amor. Que existe o carinho, assim, que existe, por exemplo, a família ali, né? Que naquele mundo deles ali não existe, né? É um mundo cinza. Nem cores não tem, né? É um mundo cinza. E aí, quando ele vai revivendo, ele vai vendo, ai, que lindo, ele viu o vermelho, né? Botei o vermelho. A primeira cor que ele olha, assim, é o vermelho. Ele vê a maçã, né, vermelha e tal. Daí o senhor esse diz pra ele, mas tem muitas outras cores, né? Não é só o vermelho. Daí ele vai entendendo, né? Ele vai tendo, né, revivendo, entendendo que existe essas outras coisas, assim. Só que ele não podia passar, ele não podia falar pros outros, né? Porque ele foi o selecionado para aprender aquilo ali, né? O senhor é que ele é o único que sabia, né, das histórias, assim, das memórias, e ele foi o escolhido para ser o próximo, né? E aí mostra lá a filha desse senhor, que também tinha sido escolhida, só que só depois, mais pro final, que mostra que era a filha do senhor. Olha eu dando spoiler. E aí
E aí só que ela fugiu daquele, ela desistiu, porque no momento que ela viu as tristezas lá, tipo de morte, de guerra, de coisas que aconteciam, ela desistiu. E daí uma outra reflexão, né, que mostra que tem esse mundo ali que eles criaram, tem um limite, vamos dizer assim, né? Tem o território ali do mundinho e tem o limite ali, que não pode passar dali, né? Porque tu vai, né, descobrir, ou vai descobrir outras coisas, ou é perigoso, ou não pode, né? Simplesmente tinha que seguir as regras ali. Não podia passar dali. E aí, quando vem isso assim no filme, eu lembro muito do filme do Rei Leão, né? Que mostra ali que o Simba, que o pai do Simba dizia pra ele, né? Ah, meu filho, não passa daquela linha lá, que é tipo a linha segura, né? E aí vem assim o pensamento, né? De que claro, que o pai do Simba, né? Olha eu misturando os filmes, né? Mas acho que a mensagem é bem parecida, assim. Que o pai do Simba diz, ah, não passa. Oi, Dora. Que o pai do Simba fala, né? Não passa daquele limite ali do horizonte, só até onde a gente conhece, onde tu pode ir. Claro que era uma proteção, né? O pai do Simba e nesse próprio filme aí do Doador de Memórias, esses deuses, vamos dizer assim, ou governantes ali, né? As pessoas que comandavam esse mundo, que ditavam as regras, queriam proteger, né? Queriam que continuasse aquele sistema ali daquele mundo, que na visão deles, né? Eles criaram aquilo porque eles entendiam que aquilo era o melhor, né? Que daí não teria guerra, não teria comparação, não teria... Seria as pessoas muito iguais ali, né? A mesmice que eles chamam, então tudo cinza, tudo igualzinho, né? E só que até que ponto, né? Há um tempo atrás, quando eu fazia mais lives, assim, eu até falei sobre isso do filme do Rei Leão, que até que ponto a gente tem que... Tem, não, né? Eu não gosto de usar que a gente tem, que a gente quer descobrir, viver as coisas pela nossa própria experiência e não apenas através dos outros, né? Porque vamos pensar nossos pais, né? Ah, nossos pais, ou quem cuidou da gente, ou professores, assim, pessoas mais experientes, né? Normalmente dizem, não faz isso, não passa dali, né? Não faça isso, ou faça isso, né? Tipo, né? O meu pai fala muito, faz concurso, né? Ou, trabalha em tal lugar, ou, né? E aí vai da gente entender que não é por mal, né? A intenção sempre é positiva, mas até que ponto tu vai seguir simplesmente, né, o que o outro viveu, porque, por exemplo, né, o que o meu pai viveu fez sentido para ele. E claro que eu entendo, eu tenho filhos, né? Eu tenho uma filha, tenho um filho, eu falo isso para eles assim, meus filhos, eu já vivi tal coisa e eu acredito que isso não é legal, ou isso é legal. A gente, né, como pais, assim, e mesmo para as pessoas que são importantes para nossa vida, eu não tô aqui, tô falando coisas que eu acho que, né, são importantes, sim, da gente refletir e tal. Mas cada um vai tomar sua decisão, né? Eu não tenho como viver a vida pelos meus filhos, assim como o meu pai, minha mãe não tem como viver a minha vida. Eu vou ter as minhas escolhas. E aí, eu acho que vai muito, assim, da gente realmente entender o quanto a gente tá sendo nós mesmos. E aí vem, né, o autoconhecimento. Ou o quanto a gente tá vivendo e sendo reflexo dos outros. Será que a gente se conhece o suficiente? Será que a gente sabe realmente o que a gente quer? Aí vem, né, a ligação com as outras lives ali, com a aula que eu vou dar no dia 26 agora também, que é o tema, né, um presente para o futuro. Então, quem tu quer ser e quem tu quer ser para ti mesma, para aproveitar agora esse momento da tua vida como ser humano, e quem tu quer ser mesmo depois que tu partir, quem tu quer, o que tu quer deixar, né, de legado, de história, de herança e de memórias para as pessoas importantes aí da tua vida. Então, eu acredito que o autoconhecimento é algo assim que não
é eterno, enquanto a gente estiver vivo aqui, respirando, né, vivendo, a gente vai estar se conhecendo. E só que eu acho que a gente passa, a maioria das pessoas hoje passam o tempo assim, muito no automático, sabe? Muito sem parar um tempo assim, olhando, né, olhar para si, para realmente entender o que quer, o que quer atingir. Eu acredito também que isso que fala muito no filme, né, sobre o amor, assim. Eu acredito que Deus é amor, então eu acredito que a gente, pensando assim, né, de uma forma mais abrangente, né, que o maior objetivo, assim, eu acredito de todo mundo é amar e ser amado. Só que a gente vai vivendo por caminhos diferentes, né, a gente quer atingir isso de formas diferentes. A gente não quer ser rejeitado, a gente não quer ser criticado, a gente quer pertencer, né? Então, por que muitas pessoas têm medo vergonha, né, de fazer uma live, ou de gravar um story, ou de fazer uma palestra, ou de aparecer, assim, de alguma forma, né? Muitas vezes até de dar a sua opinião, porque a gente não quer ser criticado, a gente não quer ser excluído. Como trazendo, né, a reflexão ali do filme, que ele falou no início, ele não falava as coisas, tudo que ele pensava, né, porque ele não queria ser excluído, ele não queria ser o diferentão. Só que será que não é exatamente isso que é a verdade? Né? Aí entra essa coisa do formar as pessoas, né? Eu quero desformar as pessoas, eu acredito que a gente tem que ser o mais natural possível. Porque eu entendo que vamos pensar, né, fazer uma comparação, assim, que eu gosto de fazer. Que a gente, né, como se fosse o nosso coração, assim, tá? Eu entendo que o nosso coração, assim, é um diamante, como sendo um diamante. Não sei se quem tá assistindo agora, quem vai assistir depois, sabe o que é uma gema? Responde aí pra mim. O que é uma gema? Gente, eu, pelo menos, não conhecia, tá? Não sabia o que era o significado. Claro que tem a gema de ovo, né? Mas a gema também tem um outro significado. A gema é uma pedra preciosa, só que no estado bruto ali, né? Então, eu gosto de fazer essa analogia, assim, né? Que o nosso coração ali é um tesouro, é um diamante, é uma pedra preciosa. Só que tá bruto, né? Tá ali, tá? Às vezes, conforme a gente vai vivendo, acho que quando a gente é criança, aquele brilho, aquela coisa, né, impactante, assim, aquela vida, né, que tem na criança, assim, a gente é transparente, é maravilhoso, né? Quando a gente é criança, assim. Só que conforme a gente vai vivendo, vão criando camadas, a gente vai tendo dores, vai tendo experiências muitas vezes traumáticas ou experiências que a gente entende como não sendo experiências tão boas. E aí vai criando camadas naquele diamante, né? E aí, naquela gema, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que ir se lapidando. E mesmo que a gente não faça isso propositalmente, assim, eu vou pegar algo pra ir ali me lapidando, né? Propositalmente, assim. Que a gente não quer sentir dor, não quer sentir desconforto. Só que será que o desconforto, a dor, né, essas experiências que a gente entende como sendo ruins, será que isso não tá vindo exatamente para o nosso crescimento? Para esse diamante ele tá sendo lapidado. E aí tem até uma frase de um dos meus mentores, assim, que ele diz, né, que o problema é a solução. Hoje a gente, às vezes, tem problemas, a gente pensa, né, ai meu Deus, que problema, e fica ali remoendo, né? E ele diz, quando tem um problema, sabe o que a gente deveria fazer? Agradecer. Porque esse problema, imagina que esse problema é algo que tá vindo ali pra te lapidar, pra tu te tornar aquela pedra preciosa. Aquela gema que vai ser lapidada e vai se tornar um diamante de novo, né? Porque no fundo, assim, naturalmente, nós somos muito valiosos.
Só que conforme a gente vai vivendo, a gente vai construindo essas camadas, né? E aí a gente vai meio que perdendo valor, vai meio que se tornando igual. E aí quanto mais a gente se lapida, quanto mais... E é isso que fala também no filme, né? Eles tiram as memórias das pessoas, tiram as tristezas, tiram, né? E aí, mas será que isso não eram aprendizados? Será que o melhor é deixar todo mundo igual? Sem emoção, sem sentimento, sem amor? O quanto né, a pessoa refletir, realmente questionar, né, as coisas, assim, e será que o amor vai trazer guerra? Eu acredito que não. Eu acredito que o amor é a solução. E aí isso que mostra no filme, né, que ele vai entendendo, vai revivendo ali, e trazendo de volta, né, esse sentimento, as emoções, a cor, o amor, né, para aquele mundo ali que tava sem graça, tava um mundo de todo mundo igual, né? Cada um assim, ele faz, né, com que aquilo tudo reviva, assim, que cada um seja diferente, né? Tem a sua singularidade e que isso realmente é o que torna um mundo especial. São as diferenças e não querer tornar todo mundo igual, né? E quanto hoje a gente, parando para pensar, né, a sociedade faz de alguma forma com que a gente julgue o diferente. Ah, porque se tu não faz igual a todo mundo, se tu não é igual a todo mundo, tu, né, vai ser diferente e vai ser criticado. Que nem, por exemplo, eu né, trabalho hoje também aqui no digital, e aí tô em vários grupos, assim, né, de outras pessoas também que trabalham no digital, e aí muitas vezes eles falam, que pra eu fazer uma live, pra eu fazer uma postagem, né, eu tenho que estar maquiada, as pessoas dizem, né, eu tenho que estar maquiada, tem que ter um fundo bonito, assim, né, tá num lugar legal, saber falar, me comunicar corretamente, ou, né, por exemplo, unhas feitas. Tem pessoas que, e eu entendo o porquê, porque realmente a maioria das pessoas dão muito valor para essa parte visual, né? As pessoas, né, são em sua maioria, assim, mais visual. Tem características, né, das pessoas, tem o visual, o auditivo e o sinestésico. O visual, essas características, elas podem se modificar durante a vida, né? Não quer dizer que tu nasça mais visual e fica pro resto da vida, assim, mais visual. Todos nós temos todas essas características. Então, o visual, ele normalmente é mais organizado, ele dá mais bola, assim, né? Mais valor pra, né? Sei lá, pra roupa, pra estar tudo mais organizado e pro parte visual, né? E tem o visual, o auditivo, então é a pessoa que dá muito valor para o que é falado, né? Porque a pessoa ouve e porque ela mesma fala, então ela é uma pessoa muito falante, muito comunicativa, né? Que vão pensar na parte do amor, assim, né? Quanto que tem um livro que é As Linguagens do Amor, né? Que também fala um pouco sobre isso, assim. Por exemplo, o visual, a pessoa visual, ela... Se a pessoa é visual e tu anda de qualquer jeito, né? A pessoa vai entender que não vai te dar valor, ela vai entender que tu não tá dando valor pra ela também. Porque ela vai te valorizar se tu tiver, né? Toda arrumada e tal, sempre se cuidando e tal. E o auditivo, então, imagina um casamento, assim, né? De um visual com um auditivo. O auditivo, normalmente ele fala, eu te amo, e, né, gosta de conversar e tal. E o visual, não, ele é mais do ver, né? Do perceber visualmente as coisas e não ouvindo. E aí um não fala pro outro, né? O auditivo fala, mas o visual não fala. E aí o auditivo entende que o visual não ama ele porque, né, não tá demonstrando da forma que ele entende o que é o amor, né? Só que as pessoas são diferentes, né? As pessoas não são iguais. Tu quer um mundinho todo cinza, sem emoção, sem as particularidades, quer que todo mundo seja igual.
e tem o sinestésico, que é a pessoa que é mais do sensorial mesmo, assim, né? A pessoa que gosta mais de abraçar, de tocar, às vezes tá mais, é a pessoa que sente mais, assim, o cheiro, né? Percebe mais as coisas, assim, de uma forma mais sensorial, assim. E aí imagina o visual, né? E um casamento, assim, de um visual e de um sensorial. O sensorial quer mais toque, mais abraço, quer mais contato, né? Físico, assim. E o visual, não. E, né, não que não queira, né? É que não dá tanto valor como o sinestésico ali. E o auditivo dá mais valor pro que fala e pro que ouve. Aí sabe o que acontece? Às vezes, né, uma pessoa tá falando com a outra e o auditivo, ele vira o rosto, assim, ele mostra, dá o quê? Dá a coisa mais importante pro auditivo, que são os ouvidos. Porque a pessoa é auditiva, ela vira pra te ouvir melhor. Só que como tu é visual, de repente tu quer que a pessoa olhe pra ti. Só que a pessoa é auditiva e tu não sabe disso. Tu não sabe que existem essas características diferentes. E aí o que acontece? Briga, discussão. Porque não existe o autoconhecimento de si e do outro. Tu quer que aconteça isso ali, que nem do mundo, do filme, que as pessoas sejam todas cinza, todas iguais? As pessoas são diferentes. E vai da gente entender que isso é uma riqueza. Vai da gente cada vez mais tentar tirar de algumas formas essas camadas ali do diamante e tentar se conectar lá com o coração, com o diamante da pessoa, que é mais profundo, né? Em 5 minutos, tu não vai conhecer uma pessoa, tu não vai... Às vezes a gente olha uma pessoa, né, e já começa a criticar ou a descrever, né? Ah, aquela pessoa é isso, é aquilo. Tu, mal que seja um mês, um ano que tu conhece a pessoa, tu já tá criticando e dizendo, ah, aquela pessoa é isso, aquilo. Pelo teu olhar, né? Pela tua visão de mundo, pelas coisas que tu conhece. Mas aí, será que tu conhece tudo? Né? Como é que a gente vai... A pessoa é muito mais... que nem eu digo, né? Quando alguém perguntar quem tu é, eu nesse momento, eu tenho 43 anos. Então, tu tem 43 anos para ouvir tudo que eu sou, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, né? Se tu me perguntar quem tu é, eu posso falar meu nome, meu sobrenome, né? Uma coisa legal também do filme que eles não têm sobrenome, né? Tanto que eles dizem isso, que as famílias lá, eles não são, não é um lar, né? É só uma residência, porque não existe ali a conexão, o amor, né? Não tem o sobrenome. E aí... Então é isso, as pessoas são diferentes, né? E essa individualidade, a gente entender, querer se conectar cada vez mais, assim, ter um interesse, ter uma curiosidade sobre o outro... Isso é uma riqueza, né? A gente tentar ao máximo se conectar com esse tesouro de cada um, que tá lá, que é o coração, que é o sentimento, que é a emoção. E não simplesmente aquilo... Uma coisa também que eu aprendi na PNL, na programação neurolinguística, que a gente deve perceber as pessoas muito mais pelo que elas demonstram, até pelo não visual, assim, né? A gente se comunica de uma forma, né? Através da fala e tem a comunicação não verbal, que é a roupa que eu tô vestindo, o lugar que eu tô, se eu tô com o cabelo preso, cabelo solto, se eu faço gestos, não faço gestos, se eu levanto a sobrancelha, tô demonstrando de alguma forma que eu tô braba, que eu tô triste, que eu tô feliz. A nossa comunicação não verbal. E isso fala 95% do que a minha fala. Então, o que a gente pode fazer? Prestar atenção na gente, né? De como a gente tá se comunicando, se apresentando de alguma forma e transparecendo aquilo que a gente é. Se essa é a forma que a gente gostaria, né? De transparecer. E eu acredito que quanto mais natural nós formos, melhor. E perceber os outros também, né? Às vezes as pessoas falam alguma coisa, mas será que realmente é aquilo que ela tá sentindo?
Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas e será que é realmente aquilo? Que nem no filme, né? Ele disse, eu não falei porque eu ia ser julgado, eu ia ser criticado. Então, às vezes a gente se retrai em algum sentido, que nem aqui, por exemplo, né, no meu negócio aqui no digital. Aí eu fico várias vezes, né, me questiono assim, será que nem hoje? Eu vi o filme ali, meu Deus, me emocionei, achei o máximo, né, o filme. Isso dá uma live, dá vários assuntos, assim, pra eu trazer, né, várias reflexões. Mas aí vem o pensamento, né, meu Deus, será que eu falo? Será que eu, né, faço um story, assim, com essa cara de choro? Ou, né, será que isso vai ser legal ou não vai ser legal? Ou se as pessoas não vão gostar, não vão gostar? Quer saber, vou fazer. Acho que a idade também nos traz um pouco isso, assim, porque eu acho que se fosse uns anos atrás eu não apareceria, assim, do jeito que eu apareço hoje, de qualquer jeito. Mas hoje eu entendo eu acredito que esse é o meu diamante, né? Esse é o meu diferencial, assim, eu acho que cada vez mais, quanto mais autêntico, quanto mais natural, quanto mais a gente falar com o coração, trazer a emoção, assim, o sentimento, eu acho que é o melhor. Eu acredito que é o melhor, assim, é o mais verdadeiro, é o que vai conectar do que, não que, né, a gente ser organizado, ter daqui a pouco um roteiro pra trazer, assim, algo consciente, direcionado. Acho que isso é mega importante. Mas fazer isso tudo com verdade, assim, com transparência, com o coração. Essa é a minha visão, né? E quem não pensa assim, eu super compreendo. Mas se eu fosse instigar alguém a ser de alguma forma, ou falar de alguma forma, eu instigaria isso, assim, cada vez mais tu te lapidar, entender que os problemas que vêm, assim, né, os problemas que a gente tem na vida, as coisas que a gente acredita, que coisa ruim que eu tô passando, mas para um pouquinho, reflete, vê se o que é aquele problema que tá na tua vida tá vindo pra quê? Pra te transformar de alguma forma, pra te ensinar alguma coisa, né? Qual é a intenção positiva de tu tá passando pelo que tu tá passando? Aí tu pode pensar, Ju, que intenção positiva? Não tem intenção positiva nenhuma de eu estar passando por esse problema. Mas sempre tem, né? Todo comportamento tem uma intenção positiva. Seja o teu, seja das outras pessoas. Porque o ser humano não quer perder, a gente sempre quer ganhar, nem que seja para nós mesmos, né? Realmente, tu pode pensar às vezes, que nem um assassino, ou alguém assim, né, que faz uma maldade para outra pessoa, mas ela tem uma intenção positiva, nem que seja para ela mesma. É alguma coisa que ela quer satisfazer, alguma dor, né? A pessoa sempre tá em busca de ganhos, o ser humano. Agora, eu acho assim que quanto mais, né, transparente, quanto mais lapidado, quanto mais a gente se lapidar conscientemente e tentar enxergar cada vez mais a profundidade do outro ser humano, melhor, porque daí vai ser coração com coração, né? Vai ser o diamante ali lapidado, bruto, com o outro, né? Do que a gente tá ali com as camadas, né? Eu tô cheia de camadas aqui, o outro tá cheio de camadas ali, e a gente nunca vai se conectar realmente, profundamente, verdadeiramente, né? Só através das camadas ali. Então, quanto mais profundo se torna qualquer relação, né? Seja relação amorosa, relação com os filhos, relação com os clientes, com amigos, né? Com parceiros, assim, eu acho que quanto mais a gente aprender a enxergar, assim, a se lapidar e a enxergar esse tesouro, esse coração ali dos outros, melhor vai ser a relação, mais verdadeira, mais profunda, mais transparente. E aí, quem tá aí me fala se tem, qual é o teu insight, se tu já viu esse filme aí, O Doador de Memórias. Meu Deus, e eu trouxe aqui pouquíssimos insights, assim, porque a gente pode, né, bom, se eu for ficar refletindo aqui as coisas que eu penso. Bom, a minha filha tem 20 anos, né? A minha filha tem 20 e meu guri tem 15. Que a gente fica falando e refletindo e pensando, assim, sobre várias coisas, né, da vida. Eu adoro refletir, assim, sobre autoconhecimento, sobre como, né, a gente pode ser melhor, como a gente pode conquistar mais coisas com a nossa verdade, assim, sendo, né, sempre respeitando os outros. Mas me fala aí.
E aí eu acho que eu não tenho certeza se eu vou deixar essa live gravada, mas eu acho que eu vou. Porque essas lives que eu faço assim com mais tempo, eu consigo depois extrair, né, uns trechos assim pra postar uns vídeos mais curtinhos, não é todo mundo que fica, né, muito tempo assim numa live mais profunda. Mas me diz aí quem tá aí, acho que a Maria, psicóloga, bom, psicóloga adora, né, refletir também. Mas acho que é isso, nossa, esse filme, eu certamente ainda vou trazer muitos insights, assim, muitas postagens, muitas reflexões sobre esse filme. Amei, amei. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto ninguém indicar, assim, esse filme. O Doador de Memórias. Eu vou indicar pra todo mundo, assim, ver. E que pra mim fez trouxe muitos insights, muitos aprendizados. Então tá, eu vou indo por hoje. E quem quiser, né, se inscrever para a aula que eu vou fazer, que é Um Presente para o Futuro, no dia 26/6, às 18 horas. Aí entra ali no meu link da bio, aí tem um grupo ali para receber o link que vai ser dessa aula. E participa aí, tá, comigo. Vai ser bem especial, tá? Acredito que semana que vem eu ainda faço mais uma live, pelo menos. E a gente vai se falando, tá? Um bom finalzinho de feriado. Um beijo. Até mais. Depois me fala qualquer coisa ali no direct e vamos conversando. Beijo.